Olá, eu sou a professora Rita Andrade e vamos começar os nossos estudos sobre ética e cidadania. Neste primeiro encontro, vamos conhecer e contextualizar a ética e a cidadania, como ela surgiu, os seus principais fundamentos. Vamos lá? Um breve passeio pela ideia da ética. Primeira coisa que é interessante a gente saber é o que é ética para você. E o que é cidadania? Ética e cidadania. Duas palavrinhas que a gente ouve falar o tempo todo. Na TV, no rádio, no Facebook, no jornal, nos telejornais, nos discursos dos políticos. Mas a gente sabe o que é ética e cidadania? A gente sabe julgar se quando ela é tão comentada, de fato, as pessoas estão sendo éticas e estão agindo de forma cidadã? Nós vamos começar o nosso passeio contextualizando a ética, sua origem e seus fundamentos. E para a gente entender o que é a ética, para a gente entender o que é a ciência da ética, a gente precisa entender onde ela está situada, que é na filosofia. A filosofia é uma das mais lindas áreas do conhecimento humano. E ela tem uma forma de organizar um pensamento, ela tem uma forma de pensar. E ela nos traz uma determinada forma de ver o mundo. Para que você possa conhecer melhor como funciona essa filosofia, o desafio que ela nos traz da forma como ela vê o mundo, e nos desafia, nos ensina a ver o mundo, eu trouxe um vídeo para você. Ele se chama Uma Vida Examinada. E é baseada na história do filósofo Sócrates. Vamos assistir? Quem disse? Uma vida não examinada não vale ser vivida? O que é filosofia? Distribuição de DAC. A parábola de Platão sobre a caverna, escrita no século IV a.C., é até hoje um retrato forte de como a filosofia funciona. Quem explica é Sócrates, o professor de Platão. Agora eu vou descrever a situação humana numa parábola sobre ignorância e aprendizado. Imagine homens morando numa caverna subterrânea cuja entrada é um longo corredor que sobe do chão até a luz lá fora. Suas cabeças estão presas por correntes, de modo que precisam ficar de frente para a parede do fundo da caverna e não podem virar a cabeça para olhar pela entrada, que fica atrás deles. Atrás deles, não muito perto, quase na entrada da caverna, há um fogo aceso, e os objetos que passam diante do fogo projetam suas sombras na parede do fundo, onde os prisioneiros as veem em movimento como se fosse um filme. E a pessoa com quem Sócrates está conversando, Glauco, diz: são prisioneiros muito estranhos, Sócrates. E Sócrates dá uma resposta eletrizante. Ele diz: bem, eles são como nós. E você fica ofendido. Você diz: eu não sou assim. Em que minha condição se parece com a deles? Bem, Platão não disse que estamos condenados a ser como prisioneiros numa caverna. Ele diz que no estado em que nos encontramos, podemos começar como prisioneiros na caverna, mas podemos fazer melhor. Agora imagine que os prisioneiros podem conversar e que suas vozes ecoam na parede de modo que parecem vir das suas próprias sombras. Eles não iriam conversar com essas sombras e falar delas como se fossem reais? Para os prisioneiros, a realidade não seria nada mais que sombras. Agora, o óbvio a se pensar, se estiver explicando isso a uma plateia moderna, é a televisão. Não há nada de errado em assistir à TV, mas será errado se você achar que a TV lhe mostra as coisas como realmente são, e é disso que trata a caverna. As correntes são as maneiras habituais de se pensar no mundo e na nossa condição. É aquilo que aceitamos de nossos pais, da cultura que nos cerca, da televisão, do cinema e das histórias que lemos. Todas essas suposições que temos sobre como o mundo é. Então imagine que um prisioneiro é libertado das correntes.
Imagine que ele é obrigado a se levantar e se virar para a entrada da caverna e andar em direção ao fogo. Platão acha que, na maioria, as pessoas crescem e ficam satisfeitas com a visão que adquiriram das coisas e não gostam quando as forçam a pensar sobre elas. Mas um dia alguém as faz pensar e olhar para o outro lado. O movimento seria doloroso e o clarão do fogo cegaria o prisioneiro de modo a não poder ver claramente os objetos reais cujas sombras ele costumava observar. O que ele acharia se alguém lhe dissesse que tudo o que ele vira antes era uma ilusão e que agora ele estava mais perto da realidade, que sua visão estava mais clara? Seus olhos arderiam e a dor o faria virar-se de volta, procurando olhar de novo para as coisas que eram capaz de ver com mais facilidade, convencido de que eram mais reais do que as que haviam lhe mostrado. Na verdade, isso é perceber que muitas de suas opiniões são de segunda mão e que, de certo modo, não são suas próprias opiniões. E é doloroso pensar no porquê das suas crenças, na origem das suas crenças. Você percebe, bem, eu só penso assim porque foi o que me ensinaram na escola, ou os meus pais me criaram para pensar assim, ou algo parecido. Mas imagine que alguém o arraste aos trancos ladeira acima até a saída da caverna e para fora até ele ficar exposto à plena luz do sol. Ele não irá sofrer muito e ficar furioso por ter sido levado à força? Ao se aproximar da saída, seus olhos serão ofuscados pela luz e ele não conseguirá ver nada daquele mundo que chamamos de real. Esse é o modo de Platão nos mostrar que algo como sair das trevas para onde se possa enxergar não é um processo fácil e nem imediato. Pouco a pouco ele terá que se acostumar a ver o mundo lá em cima. No início verá melhor as sombras no chão, depois talvez os reflexos dos homens e outras coisas na água, e então talvez os próprios objetos. Depois disso, ele achará mais fácil olhar para o brilho da lua e das estrelas no céu noturno do que para a luz do sol durante o dia. Finalmente ele será capaz de olhar para o sol e contemplar a sua natureza. Não como ele aparece refletido na água, mas como realmente é, em seu próprio domínio. O que é crucial para ele quanto a chegar a ter o conhecimento e não apenas velhas crenças é que pensamos nisso sozinhos. Não aceitamos algo pela autoridade de outras pessoas ou porque parece óbvio ou porque simplesmente os outros acham assim. Mas porque refletimos a respeito e examinamos da maneira mais rigorosa possível a maneira filosófica. Finalmente, imagine o prisioneiro libertado sendo tirado da luz e reconduzido ao seu velho lugar na caverna. Seus olhos se encheriam de escuridão. Agora ele teria de competir na distinção das sombras com os prisioneiros que nunca saíram da caverna, com olhos que enxergavam pouco. Ele não pareceria ridículo? Os outros diriam que ele havia saído e voltado com a visão arruinada. Portanto, era melhor nem pensar em subir. Bem, alguém que já saiu da caverna e voltou descobre que seu modo de enxergar o mundo é radicalmente diferente do da maioria das pessoas. Ele não só tira conclusões diferentes, mas pensa diferente sobre as coisas e as pessoas não gostam disso. Eles acham que o sujeito é louco, acham que ficou doido. Ele fala de coisas que nenhum de nós jamais experimentou. Então, seja o que for esse passeio que ele fez, isso arruinou sua mente e o tornou um idiota. Então, eles o desprezam. A filosofia é muito atraente e bem difícil. Portanto, não é apresentada como algo divertido. É algo que depois que se começa, não se larga mais, porque é muito envolvente. Não dá para voltar para o estágio anterior, porque ele não satisfaz mais. E aí, gostou do vídeo? Interessante, né? Faz a gente pensar de onde é que a gente está e onde é que a gente pode ir. De o que é que a gente sabe do mundo e o que é que a gente pode vir a saber do mundo. Ou se a gente está fazendo as perguntas certas para sair da ignorância. O mito da caverna, que foi uma história
criada por Platão, contextualizado com o filósofo Sócrates, num diálogo entre Sócrates e Glauco. Platão simula esse diálogo entre Glauco e Sócrates. Ele fala justamente disso, da atitude, da curiosidade filosófica, da atitude que faz a gente sair de onde a gente está, de tirar a mão dos olhos e querer enxergar, de aprender a perguntar por quê. Por que as coisas são assim? E será que não poderia ser diferente? Filosofar é atitude, não é uma teoria. Você conseguiu perceber? Filosofar é atitude. Uma atitude que está dentro de cada um de nós. Não dado, mas como uma possibilidade humana, universal, existente em todas as culturas, em todas as tradições e em todos os tempos. O mito da caverna nos ajuda a entender como pensa um filósofo e como pode pensar todas as pessoas. Buscar se esclarecer para compreender melhor o mundo, sair das sombras e da ignorância e buscar a consciência e o esclarecimento. É tirar as mãos dos olhos, é querer enxergar, é não ficar na zona de conforto, não me interessa, me deixa assim, nunca vi ou não quero ver. O filósofo, ele quer ver, ele quer enxergar. Filosofia é isso, a busca do conhecimento pela via racional. O que é filosofar? Os seres humanos de várias partes do mundo desenvolveram a capacidade de agir e pensar racionalmente. E o que é pensar racionalmente? É possuir pensamento abstrato e contemplativo, orientado por regras, investigação metódica da realidade das coisas, exame racional dos problemas e dos dilemas da humanidade, ou seja, a humanidade, as pessoas de vários tempos e de várias partes do mundo já desenvolveram o pensamento filosófico. Quando a gente fala de filosofia, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os gregos, como se a filosofia tivesse sido desenvolvida apenas pelos gregos. Eles são nossa maior referência da filosofia ocidental. No entanto, vários povos, em várias épocas, desenvolveram filosofia. Desenvolveram essa forma de pensar racionalmente, de forma metódica, de forma sistemática. Então, na Índia, na China, o Egito Antigo, muito conhecimento na área da filosofia também foi desenvolvido. Inclusive, na América Latina, os astecas, os maias, também desenvolveram uma forma de pensar metódica, a partir da racionalidade, pensando o mundo e a vida dentro de uma certa sistematização da informação. Filosofar é uma atitude de pensar de uma forma, de um determinado jeito e pensar fazendo pergunta. Por que as coisas são assim? O que é que eu estou pensando e considerando na hora que eu estou raciocinando? Quais são as premissas? Quais são aquelas evidências que eu estou considerando na hora que eu estou desenvolvendo meu raciocínio e julgando as coisas da vida? A humanidade utilizou a razão para desenvolver as ciências, as técnicas, inventar coisas que pudessem melhorar as condições materiais. A vida, a segurança, o conforto. Ela também gerou as artes, a pintura, a escultura, o teatro, a dança, a música, pois o belo sempre encantou as pessoas. Esta forma de pensar, a razão, e essa razão que criou tudo isso é o terreno da filosofia. E é neste terreno que se encontra a ética. A ética é a arte do bem viver, da busca da felicidade, da virtude, da sabedoria e da justiça. Uma pessoa que aprende a agir eticamente na vida também agirá eticamente na profissão. A ciência que estuda os princípios, valores que orientam a melhor forma de agir das pessoas e o que deve ser dirigida pela razão. Essa é a ciência da ética. A ciência que estuda os assuntos da moral humana. A ética também é chamada de filosofia moral. A palavra ética vem do grego ethos, que se refere a costumes.
não é qualquer costume, mas aquele que é orientado por valores. O que é moral? Ética também se relaciona à moral. O termo moral vem do latim, mores, e também significa costume ou modo de ser. É o conjunto de crenças e regras de conduta de cada sociedade ou grupo humano. Não é igual em todas as sociedades, nem em todos os tempos. Ética vem do grego ethos e significa costume. Moral vem do latim mores e também significa costume. E qual a diferença do costume enquanto ética e do costume enquanto moral? A ideia da ética é uma ideia fundada em valores, em grandes ideais humanos, no ideal da felicidade, no ideal da igualdade, no ideal da justiça, no ideal da liberdade. O costume ligado à ideia da moral é aquela parte que é extraída da ética e que a gente consegue traduzir num determinado tempo e numa determinada sociedade. Cada lugar, cada tempo, cada país, cada parte do mundo tem uma forma de manifestar, por exemplo, a ideia de liberdade. Liberdade é o grande valor humano de você poder ir e vir, de você poder falar o que você quiser, de você poder se expressar da forma que você quiser. Mas num determinado tempo, a escravidão, por exemplo, existia. E a liberdade existia para uns e não existia para outros. Porque a moral daquele tempo permitia que eu não me sentisse mal em ter um outro ser humano que não tinha a liberdade que eu tinha. Essa é a grande distinção entre ética e moral. É aquela forma como, em um determinado momento, existe um consenso social, um consenso entre as pessoas daquele tempo, daquele país, daquele lugar, em torno do que seja determinados valores. O que para a ética é abstrato e é pensado de uma maneira ideal, ou seja, é o que a gente chama de vir a ser, o devir da filosofia. Na moral, não, ele ganha concretude, ele está lá, aqui e agora. É a forma como, em determinado lugar, em determinado tempo, a gente interpreta esses grandes valores. O que é ética? A ciência da ética, como todo conhecimento humano, é construída ao longo da história. Não é neutra, não é única, nem universal. É construída por pessoas que teve seus próprios costumes, tradições e os valores do tempo e do lugar em que vivem ou viveram. A ética é influenciada culturalmente e socialmente, pela história, pelas religiões, pelos costumes e tradições de cada povo e dos seus antepassados. Como você pode observar, a ética, como qualquer conhecimento humano, é influenciado pelo tempo em que se vive e pelas pessoas e os valores daquele tempo. Isso é muito importante a gente compreender, porque a gente vai entender por que é que existem várias éticas. Vamos conhecer as várias concepções de ética? As diversas concepções de ética são fundadas no objetivo de se alcançar a felicidade humana como bem supremo. Os caminhos para se chegar a essa felicidade variam um pouco. Afinal, o que é felicidade? A ética de Sócrates. O caminho para a felicidade humana estava na busca da verdade. Todo esforço humano é buscar o bem, o verdadeiro e o belo para todas as pessoas. Bondade é a essência do humano. Egoísmo, uma forma de ignorância. Ninguém pode ser feliz sem fazer os outros felizes, mas só o indivíduo ético sabe disso. Essa era a concepção de Sócrates. A ética estoica. Fundada em Atenas por volta de 300 a.C. por Zenão de Cício, um pensador de origem fenícia. As maiores virtudes eram a sabedoria, o valor, a justiça e a temperança, ou prudência. Virtude é aquela compreensão e distinção do que é verdadeiro e do que é mentira, do que é certo e do que é errado, aplicados a todas as atividades comuns
dos homens. Ética é a busca da felicidade humana. Mas o que é felicidade para mim pode não ser para você. E o que era felicidade para Sócrates poderia não ser para os estoicos. Cada um via que o caminho para se chegar à felicidade era diferente. Se chegava de uma forma diferente. Para Sócrates, o caminho da felicidade era buscar a verdade. Encontrando a verdade, a gente encontraria a felicidade. Para os estoicos, já seriam outros valores. Era a ideia de buscar a virtude. E a virtude era aquela condição de você conseguir fazer a distinção entre o certo e o errado. E assim, cada ética das grandes referências que a gente tem ia buscando o caminho da felicidade de uma forma diferente. Vamos conhecer as outras éticas? Aristóteles, a sabedoria, a maior das virtudes. Aristóteles considerava a felicidade o bem supremo, resultado das escolhas que fazemos, que devem ser racionais e orientadas também pela virtude. As virtudes não nascem em nós, são adquiridas e aperfeiçoadas pela prática, pelo nosso próprio esforço e esclarecidas pelo conhecimento. A maior das virtudes é, portanto, a sabedoria. Outras virtudes valiosas para Aristóteles: a justiça, a moderação e a coragem. A virtude ética, para Aristóteles, seria o caminho do meio, a justa medida que a razão impõe aos sentimentos, ações ou atitudes, que sem o controle da razão tenderiam para algum excesso, ou para mais ou para menos. Este justo meio é determinado pela prudência, equilíbrio entre o excesso e a falta. Como a gente já estudou na filosofia, a ideia da ética está relacionada à razão, a pensar racionalmente sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os valores, sobre os princípios, sobre as atitudes. E ética está relacionada à atitude. Aristóteles foi o grande filósofo da ética. E ele tinha na sabedoria, que está justamente ligada à ideia dessa racionalidade que vem do conhecimento, como sua maior virtude, como seu maior valor. Mas também a justiça, a temperança e a coragem. E ele dizia que agir eticamente é se você consegue equilibrar esse desejo da temperança, que é você ter paciência, pensar, ponderar as coisas, ou a coragem de agir, de tomar decisão, ou essa justiça que seria fundada na sabedoria. Juntando esses 4 grandes virtudes, era aí que estava, nessa mistura, a ética de Aristóteles. A ética utilitarista. Ditado popular: os fins justificam os meios. É fundado numa ética utilitarista. Estados Unidos justificou o uso da bomba atômica nas cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima na Segunda Guerra Mundial na ética utilitarista. Muito utilizada no mundo dos negócios, onde o bem maior é a lucratividade e a preservação das empresas, justifica prejuízos e sacrifícios para empregados ou para o meio ambiente. A ética de Immanuel Kant, filósofo alemão, é baseada em princípios universais, numa ideia de dever, uma obrigação moral, um imperativo categórico. Apoia-se na igualdade fundamental existente de todos os seres humanos. Para Kant, a felicidade não era um fim a ser atingido, como pensava Aristóteles, mas consequência da moralidade e do cumprimento do dever. O bem maior não era a felicidade, mas o dever. O filósofo alemão defendia ainda que o valor absoluto a ser garantido e preservado estava no próprio ser humano. Seres humanos não têm preço, mas dignidade, porque não podem ser trocados por algo equivalente. Para Kant, não se justificaria a perda ou o sacrifício da vida de nenhum ser humano em nome da salvação de todos os outros, pois a vida de cada ser humano, individualmente, tem igual valor a qualquer outro ser humano. Você observou que a ética utilitarista
e a ética de Kant, elas são opostas? O utilitarismo, a ética utilitarista, ela era baseada na ideia de utilidade, de você buscar o máximo de felicidade e o máximo de prazer nas suas ações. É o que a gente chama de uma ética consequencialista, que ela está fundada na consequência do seu ato. A ética de Kant, ao contrário da ética utilitarista, estava fundada numa ideia de dever. A felicidade viria de você ser capaz de cumprir o seu dever. Enquanto a ética utilitarista justifica uma atitude e até um mal para uma pessoa em função de que pode trazer um bem para muitas pessoas, e isso é aceito, na ética de Kant isso não é possível. Porque para Kant o maior valor é a vida humana, é a dignidade das pessoas. O interessante é que, de um lado, a ética utilitarista é muito comum de ser utilizada como a ética que justifica os negócios. Porque, em função do lucro, em função da sobrevivência das empresas, justifica-se alguns males para o funcionário, para o meio ambiente. Kant não admitiria isso jamais. Para a ideia de Kant, o bem maior é a vida e a dignidade das pessoas. Consequentemente, o prejuízo de uma pessoa para o bem de outro não seria jamais admitido. Essa é a grande distinção. O que é interessante a gente saber disso? Porque Kant é a grande base do direito moderno. Uma boa parte do que a gente tem na nossa Constituição é fundado nessa ideia de dever e de dignidade humana como maior valor de Kant. E por outro lado, Kant nunca foi utilizado como referência para nenhum ditador, porque a forma como ele pensa o mundo, pensa a ideia da virtude e da busca da felicidade como consequência dessa igualdade entre todas as pessoas em dignidade, jamais poderia ser utilizado por qualquer ideologia conservadora, ditatorial. A ética como código de conduta. Os códigos, normas e roteiros orientadores da ação moral, construções sociais, já devem estar presentes na consciência humana. É o que já é aceito como um valor pelas pessoas e existe dentro de cada indivíduo. É o indivíduo que escolhe solitária e interiormente a linha de ação que pretende seguir. O mundo será sempre o espelho da escolha moral que cada um faz. A ética é uma afirmação das ações e não das palavras. Ela é uma possibilidade humana, a de reconhecer o outro como alguém importante e de, ao mesmo tempo, reconhecer-se nele. A ética é dar valor às outras pessoas e reconhecê-las como um semelhante, com defeitos e qualidades como nós. Você conheceu nesse encontro as diversas concepções de ética que dão fundamento à concepção de cidadania que nós temos hoje. E a gente fica com a ideia de Kant. Seres humanos não têm preço, têm dignidade. Até o nosso próximo encontro.